Como vocês estão? É muito bom estarmos no nosso segundo devocional, nosso segundo dia, ou segunda noite, dependendo do horário que você está fazendo, vocês estão fazendo juntos no devocional. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, Paulo nos diz: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. É interessante que nesse versículo 2, Paulo apresenta um dos benefícios do casamento para com nossa comunhão com Deus, para que nós tenhamos mais comunhão pura, harmônica com Deus. E o casamento foi providenciado por Deus para que seus filhos andem na pureza, com desejos puros e verdadeiros, e não com desejos imorais. O casamento é uma das providências de Deus para afastar o homem e a mulher da impureza. Poderíamos dizer o seguinte, meus queridos irmãos: de forma geral, o casamento foi planejado por Deus para que neste mundo caído ele seja um meio para fugirmos da imoralidade. Vimos ontem que o mundo caído, ele prejudicou, ele trouxe grandes problemas. Mas mesmo no mundo caído, esse plano maravilhoso de Deus tem algo para o nosso benefício e benefício espiritual, a nossa pureza. Porém, antes de entrar na explanação desse texto, o que pretendo fazer na próxima meditação, eu gostaria primeiramente de pensar que o casamento no Senhor combate a imoralidade, mas a imoralidade é um inimigo mortal para o casamento. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje com vocês. Quando Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, quando ele está escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Deus, através de seu servo Paulo, deixou esta ordem, porque sabe que a imoralidade deturpa uma das providências maravilhosas de Deus, uma das providências dele para o momento tão sublime e prazeroso da demonstração de amor do casal, que é o momento sexual, que é o encontro sexual entre os cônjuges. A imoralidade destrói completamente a beleza da relação sexual do casamento. Agora, por tudo que eu já tenho passado, que eu já tenho visto, que eu já tenho aconselhado, em nossos dias a maioria dos casais está exposto em grande quantidade à pornografia, seja ela de qual nível for, seja o que chamam de soft, ou médio, ou hard, seja o que for, há sempre uma exposição à pornografia, à imoralidade. Uma rápida pesquisa na internet, por exemplo, pode ser que não tenha nada a ver com a área sexual, mas ainda que o assunto seja de assuntos gerais, não vai ser, digamos assim, difícil vir junto com a pesquisa alguma cena de sensualidade, de imoralidade, alguma coisa desse tipo. Então, sempre vai a internet, o meio, vai trazer algo de sensual. As crianças, desde cedo, são expostas a todo tipo de sensualidade e imoralidade, seja nos desenhos, sejam nos jogos, sejam nas propagandas, sejam nas revistas, sejam nos livros. Então, o mundo sem Cristo, cada vez mais, principalmente o nosso mundo ocidental, ele atola a mente das pessoas de imoralidade das mais diversas maneiras. E é interessante que a maioria das meninas, por exemplo, parecem pessoas que estão fora da sua época. Por quê? Porque muitas são incentivadas a vestir-se com sensualidade. Há até pais crentes e avós crentes que incentivam isto na justificativa de seus netos e filhos não parecerem velhos.
Mesmo mulheres casadas e por vezes até com uma certa idade, para não andarem fora da moda, submetem-se a vestimentas cujo o projeto daquela vestimenta é promover sensualidade. É um corte aqui, é um decote ali, é uma exposição de alguma parte mais íntima acolá, e não percebem que estão sendo apenas instrumento do mundo para proliferar a sensualidade. A moda masculina também sensualizou. O padrão justo e apertado chegou aos homens para que esses possam mostrar os seus atributos físicos, não é? Existem tipos de calça jeans que, além de serem extremamente apertadas, evidenciam o órgão masculino. Por quê? Porque vivemos uma geração de erotismo, de sensualidade errada. Não estou dizendo que a sensualidade não tem o seu lado certo, mas a sensualidade mundana, a sensualidade que o único objetivo é criar erotismo na pessoa errada. Diariamente, os casais e as famílias vão sendo bombardeados com padrões que valorizam e exaltam a sensualidade. Na realidade, homens e mulheres só se sentem valorizados se neste quesito forem apreciados fisicamente. Por exemplo, o exercício físico, para muitos, não se trata mais do cuidado com o templo do Espírito Santo, mas uma busca por um padrão para que homens e mulheres possam ser admirados pela sua beleza física. E muitas vezes os exercícios têm como objetivo enaltecer, eu vou usar essa expressão, ou tornar mais evidentes certos aspectos sensuais do corpo. Né? Até mesmo, eu observo nos nossos filhos a preocupação, às vezes, com certa aparência física por causa de certos colegas, ou certas meninas, ou certos meninos. Raramente um jovem cristão, quando chega aos 12 anos, já não teve uma enxurrada de cenas pornográficas apresentadas aos seus olhos. E poucos são os que não caem no vício da pornografia. E pior, o que antes era apenas preocupação com os homens, se tornou vício também de muitas mulheres. Sim, a pornografia tem sido um problema de muitas mulheres. Muitas jovens cristãs são hoje escravas de pornografia. E o problema é que a nossa sociedade aterroriza os nossos filhos diariamente, seja por diálogo, seja por novela, seja por filme, seja pelo que for, com extremo apelo à sensualidade. Tudo isso faz com que o homem ou mulher cheguem ao matrimônio com uma ideia totalmente deturpada e nojenta do que é sexo. Muitos homens e mulheres crentes vivem hoje frustrados sexualmente no seu casamento, não simplesmente porque lhe falta sexo, não porque não existe a frequência que ele acha necessário, mas principalmente por uma ideia errada sobre sua prática ou tipo de prática sexual que tem que ter no lar. É muito triste isso, mas é verdade, quando nós percebemos isso. A coisa pode ser até tão mais horrível que pode chegar ao ponto de extrapolar a prática só entre o casal, incluindo inclusive filhos e filhas, e muitas vezes até filhos naturais, né? E isso tem recorrido em muitos lares cristãos. Eu espero que não seja o caso da nossa comunidade na qual nós estamos trabalhando essa semana, mas há inúmeros relatos de pais que se dizem crentes que abusam dos seus filhos e suas filhas, sejam elas biológicas ou não. A imoralidade, e em especial a pornografia, com as suas mais variadas formas, dá uma ideia ao cônjuge dá uma ideia para o homem ou para a mulher que o cônjuge é apenas um objeto para ser usado dentro do relacionamento, apenas para satisfação pessoal. E se eu não consigo me satisfazer com aquela outra pessoa, eu não me sinto feliz no casamento. Mas às vezes o problema é o que a minha mente
já projetou o que é o ato sexual. É claro que a satisfação para essa pessoa depende das variadas fantasias que elas têm na sua mente. Muitos maridos desejam sexo com sua esposa como se elas fossem uma verdadeira prostituta, por exemplo. Não falo, aqui não me entenda mal, que eu estou falando como se a mulher quisesse ir atrás de homens, né, a troco de dinheiro. Não estou falando disso. Mas eu estou falando da prática sexual com alguém que é pago para que você faça o que bem entender e na hora que bem entender. Então, muitos maridos têm a ideia de que sua esposa deveria ter a mesma atitude de uma prostituta. Mas o problema disso é o conceito que ele já traz da sua juventude para justamente o casamento. Ele traz uma ideia totalmente deturpada do que é o sexo dentro do casamento. E assim também mulheres trazem uma ideia totalmente deturpada do sexo dentro do casamento. Muitas formas e práticas da relação sexual do casal não vêm mais por eles estarem descobrindo juntos, como diz, por exemplo, Gênesis capítulo 4, e Adão conheceu sua mulher. É interessante que a Bíblia usa essa expressão, que houve conhecimento desse casal. A ideia de Deus é que o amor, o sexo, o desenvolvimento desse momento íntimo fosse um descobrimento no casamento. Mas o padrão do pecado no mundo tem feito que muitos casais já cheguem com uma bagagem muito pesada de deturpação, de ideias erradas sobre o que é sexo dentro do casamento. Muitas vezes, são vontade de satisfazer de forma que não convém para um crente. E quando isso acontece, chega ao ponto de haver tal insatisfação no casamento e insaciabilidade. Por mais que ainda se tenha relação sexual, mas um ou outro se sente insatisfeito e insaciável. Mas essa insaciabilidade não é porque a pessoa goste muito de sexo, mas é porque ela tem um padrão de pecado para o sexo. Os conceitos estão errados. E a insaciabilidade vai crescendo tanto que a solução para muitos ou é, no ato sexual, pensar em outra pessoa, numa prostituta, numa modelo pornográfico, ou num outro homem, ou num modelo, seja lá quem for, ou mesmo buscar alívio fora do ato com o cônjuge, seja isso através da masturbação, ou seja isso através até da busca pelo adultério ou da própria prostituição. Assim como eu tive que parar e pensar, e parar sinceramente e perguntar sobre os meus conceitos sobre o sexo no casamento, eu gostaria que vocês parassem um pouco, você que é homem, você que é mulher, e pensasse se sua mente tem estado livre mesmo de toda a impureza que o mundo tem apresentado como sexo que dá prazer. O amor que o mundo apresenta jamais será o amor de Deus. O sexo que o mundo apresenta jamais será o amor de Deus. O amor que Deus apresenta para o casamento. O amor que o mundo apresenta é apenas o amor o amor erótico, o amor de aproveitador, onde só eu ganho. O importante é que eu me sinta bem. O amor de Deus é o amor ágape. E esse amor ágape também tem que estar presente na relação sexual do casal. Há um prazer mútuo, há uma satisfação mútua, há uma alegria mútua, há descobertas mútuas, pois de forma literal os dois tornam-se uma só carne. E é isso que a Bíblia ensina. Findo hoje falando sobre o conselho de Paulo. O que ele falou para os irmãos de Tessalônica no capítulo 4, no verso 8, serve também para nós hoje. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Após essa meditação, parem um pouco, orem e digam: Senhor Deus, eu sei que talvez a minha mente ainda precisa crescer nesse lado. Eu não quero fazer julgamento nenhum sobre o seu relacionamento sexual. Mas eu sei que muitos casais cristãos sofrem nessa área porque a mente de um ou de outro ou dos dois está totalmente entupida de conceitos do mundo e por isso jamais serão felizes na cama com o outro cônjuge. Enquanto não entenderem que o amor de Deus deve reger a nossa relação sexual, seremos sempre insaciáveis e insatisfeitos. Ore por isso. Deus nos ajuda a viver o teu amor na nossa intimidade também. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima meditação.